Continuamos então a nossa leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Tumulto perigoso. O refazimento de Argos transcorria conforme o desejo que todos acalentávamos. Sendo tomadas as providências, antes que os problemas se apresentassem irreversíveis, o organismo amparado por contínua fluidoterapia, dispensada por Bernardo e sob a medicação competente, foi se recuperando com a segurança desejável. O paciente já conseguia movimentar-se sem grande esforço, embora o repouso se lhe fizesse, dentre outras, umas condições essenciais para o seu restabelecimento. Dona Naide, sempre otimista, na frequência que podia dispor, e com razão da grande afinidade decorrente do sentimento maternal, sacrificado ao amor, transmitia ao filho ideias de bom ânimo, com ele estabelecendo verdadeiros diálogos mentais, emulando-o a uma decisão final sobre a aplicação da existência física, eliminando os clichês viciados que ele preservava e favorecendo com reflexões evangélicas, ao mesmo tempo, induziam ao estudo e à meditação de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nesse comenos, os convalescentes comovia-se, deixando de arrebatar pelas perspectivas de um futuro feliz, no qual pudesse ganhar a rude batalha contra as paixões dominantes de procedência lamentável. Áurea, que retornara, volvera a ser a esposa-mãe vigilante, desdobrando-se por amparar e estimular o marido no programa de recuperação. No exercício da mediunidade a que se dedicava, quando possível, antigos adversários de ambos, do casal, do ambos nubentes, vinham a comunicação na qual se beneficiavam amplamente, graças às palavras de fé e carinho que lhes apontavam novos rumos, dispensados pelos dedicados obreiros da nova revelação. Ou seja, Áurea, como médium, recebia durante os trabalhos mediúnicos os antagonistas do casal, aqueles que eles sacrificaram no tempo de John Hus, e iam doutrinando lentamente uns e outros. Continuando. Marchavam os acontecimentos dentro das perspectivas esperadas. Quando, das excursões à cidade interiorana, onde residia o médium Antônio Fernandes, reencontraram Maurício ansioso, buscando a luz libertadora da fé. O estoico médium, que enfrentava as compreensíveis dificuldades do meio hostil que vivia, fazia-se respeitar pelos trabalhos de amor e perseverança nas atividades espíritas que colocava a serviço do bem geral. As suas portas estavam sempre abertas à caridade, particularmente na área das desobsessões, a que se dedicava com espírito de abnegação e coragem. O bondoso obreiro da mediunidade não se negou a amparar doutrinariamente o jovem Maurício, desde a memorável noite em que fora apresentar o Espiritismo, no burgo em que ele resistia. Por sua vez, o jovem periodicamente vinha aurir conforto e buscar diretriz junto ao experiente trabalhador, que lhe dedicava especial estima. A família Fernandes tivera particular destaque nas lutas religiosas na Boêmia, no século XV, o que ora se apresentava como expressões obsessivas em diversos dos seus membros, indevidamente catalogadas como distúrbios mentais e alcoólicos, decorrência dos velhos débitos contraídos. Os pais de Áurea haviam estado presentes durante os acontecimentos que envolveram Filipe, Argos e Maurício, e que deixaria sinais de desconhecida antipatia bem controlada em relação a esta ou aquela personagem, ora reencarnada. Então, o que realmente acontece? As pessoas cometem os seus erros em grupo. E em grupo seguem renascendo e se envolvendo para que possam acertar esse passado de delitos. E os que não se reencarnam seguem incomodando, seguem obsediando, que é o que ele fala, distúrbios mentais e alcoólicos decorrência dos velhos débitos contraídos. Continuando. Nessas viagens periódicas, o casal estabeleceu e sustentou uma faixa de amizade com o neófito estudante da doutrina, que tenderia a aumentar, como é natural, na sucessão do tempo. Sabendo das novas disposições dos amigos, que então se haviam incorporado à comunidade fraternal de auxílio, passou a visitá-la, reencontrando Venceslau e Carlos, por quem sentia o reacender da velha amizade,
que o corpo não lograva abafar de todo. Inseguro, insatisfeito com a vida, sujeito às alternâncias emocionais, de certo modo afinava-se mais com o temperamento do antigo consórcio. Vocês lembram que ele usava drogas, estava só com os amigos, e ele teve aquele desdobramento, e aí ele voltou para a família. É disso que estamos voltando ao assunto. Eu vou ler o parágrafo novamente. Inseguro e insatisfeito com a vida, sujeito às alternâncias emocionais, de certo modo afinava-se mais com o temperamento do antigo consórcio, os antigos amigos, que se estimulava com suas conversas e ilusões, revivendo pelo inconsciente os dias que deveriam apagar-se, em definitivo, dando surgimento ao futuro de ações redentoras. Porque se sentisse atraído mais pela forma do que pela essência vivida na colônia, Maurício entusiasmou-se conseguir ser aceito em caráter experimental no grupo de realizações espirituais sob a proteção de Irmã Angélica, instado e concitado ao serviço numa colmeia onde não há lugar para o parasitismo, nem para um regime de exceção. O moço, sem o esforço de eliminar as mazelas e esperando milagres que não ocorrem, foi se desencantando e considerando enfadonha a rotina da caridade, monótona a convivência, sem os fortes acepipes das novidades, muito do agrado dos frívolos e irresolutos. O tempo demonstrou que o novo companheiro, embora os seus incontestáveis valores morais, não era o trabalhador apto para o compromisso que exigia seriedade, prosseguimento, sem as intempestivas variações da emotividade. As tarefas que lhe diziam respeito eram deixadas à margem, por falta de hábito de trabalhar com método, por ausência de disciplina, por inquietação íntima. Outros candidatos acercaram-se da obra, carinhosamente recebidos dentro, porém, de um programa também experimental que os capacitasse a futuros cometimentos no século. Afinal, o compromisso de todos nós é para com a vida e o livre-arbítrio é responsável pela permanência ou opção em qualquer tarefa nobre que se deve preferir, e cada qual se afine. Os antigos sigismundistas passaram a reviver o psiquismo do pretérito e, na impossibilidade de restabelecerem as antigas orgias por falta de campo emocional e moral, tentaram implantar desordens e desequilíbrios na máquina administrativa, mesmo sem essa intenção inconsciente, passando a ser maus exemplos para os demais cooperadores. Conversações ininterruptas, planos vazios de conteúdo e ideias de esparcimento constantes, em detrimento da ação responsável e do trabalho ordeiro. Argos, novamente esquecido dos deveres, sentia-se estuar de vitalidade e realização interior. Reencontrava motivação para sorrir. E em sua volta instalou-se o psiquismo da futilidade, do júbilo inconsequente, que atraía sem dúvida alguns corações invigilantes, amigos desprevenidos. Ainda são muito confundidos a algazarra com a felicidade, as gargalhadas com júbilos, as algarávias com festa interior. Não passam de fugas espetaculares essas demonstrações festivas de desequilíbrio, ou que expressam provocações inconscientes ou não aos que se porfiram e servem. Como se há de compreender, a erva amada, a maledicência, começou a graçar no meio geral. Foram dias difíceis. Com um grande número de médiuns em começo das tarefas, na educação das suas faculdades, porque ainda vinculados aos anteriores hábitos, facilmente esses sintonizavam com o ambiente irresponsável, engrossando-lhe as fileiras. A benfeitora vigilante escrevia advertências, ministrava lições, informava com incessantes convites severos a mudança de comportamento dos distraídos. Faço eu aqui uma observação. É muito comum isso. O espírito benfeitor vem num trabalho mediúnico, deixa uma mensagem e as pessoas acham sempre que a mensagem é para outra pessoa, não é para ele. Sempre acha que aquilo foi escrito para corrigir o amigo, o colega, o vizinho, não ele mesmo. Então, meus amigos, precisamos estar atentos, porque as mensagens são para nós, as mensagens são para todos, para que possamos estar sempre no caminho reto. Continuando a leitura. Lentamente,
O contágio da insensatez punha em perigo o trabalho superior. Venceslau, convidado à ordem, percebeu a gravidade das ocorrências, começando de maneira hábil a tomar providências com Carlos, a benefício de todos. É comum que esperemos por tolerância. No entanto, somos poucos aqueles que sabemos vivê-la. Sempre a queremos para nós, mesmo que em prejuízo da ordem, e utilizando-a para lograr deferimento para os nossos propósitos inferiores. Que se precatem os bons trabalhadores do fermento farisaico e nunca receiem enfrentar o mal, mesmo que prejuízos na área das amizades e relacionamentos humanos. O dever está acima do prazer. A conjuntura era mais um teste para Venceslau e sua equipe. Desvairado na sua irresponsabilidade, Argos deixara-se influenciar por Maurício e, por sua vez, influenciava-o também, querendo transformar os compromissos num convescote, ou seja, num piquenique de alegrias contínuas. Entidades perversas passaram a assediar mais de perto o grupo desatento, sob a permissão da irmã Angélica, a fim de que aprendessem por experiência pessoal, ao invés de apenas saberem por informações dos outros. Vou novamente fazer um esclarecimento aqui. Então, a Angélica mandava mensagens de cuidado, de orientação, para que eles não cometessem os mesmos erros do passado. Como eles não ouviram, ela permitiu que entidades perversas passassem a se comunicar no centro espírita, para que eles aprendessem através dos seus próprios erros. Vejam a que ponto chega a bondade dos espíritos superiores. Foram avisados e não aprenderam. Então agora vocês vão ter as consequências de quem tem os espíritos benfeitores se afastando, não do trabalho, mas permitindo que espíritos levianos também façam parte do grupo. Vamos continuar a leitura. À medida que os problemas se agravavam, Venceslau, em prece fervorosa, recorreu à misericórdia divina, dispondo-se a maior cota de sofrimento moral e interior, conquanto que fossem restabelecidas as condições antes existentes. O seu apelo comovedor recebeu o aval da nobre mentora, que lhe fez recomendações especiais. Providenciou-se o afastamento fraternal de Maurício, que possuía agora um largo círculo de amigos, junto aos quais poderia unir forças e viver o ideal, liberado de quaisquer amarras com o grupo, já que não lhe inspirava as mesmas reações arrebatadoras de antes. Vagarosamente, os labores foram voltando à origem, na razão em que os outros corações fraternos partiram para outros rumos, preservando-se as afeições por cima das situações. A prece, o trabalho, a humildade foram os fortes pilotis da caridade para que o vendaval da amargura não destruísse o trabalho do bem. Todos os seres humanos são falíveis. Por essa razão, passamos pelo carreiro das provações. A única exceção tem sido Jesus, o incorruptível, o guia da humanidade. Maurício, desperto, porém, desavisado de si mesmo, tombava na teia sutil de lento processo psíquico que seria de longo curso, conforme da sua vontade, para liberar-se ou reter-se mais. Os esposos, o casal, um tanto amargurado, sem entenderem no momento a mecânica do trabalho em que se enganjavam, prosseguiram. O futuro os aguardava com afetos e desafetos que chegariam ou já estavam próximos em nome do passado, impondo refazimento. Novos testemunhos se desenhavam, esperando avaliações corretas dos valores íntimos para a perfeita realização dos propósitos de paz real. Meus amigos, temos que estar sempre alertas aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. E alerta também para aquilo que se passa ao nosso redor, para nós não entrarmos em grupos com valores inferiores ao da paz e do amor fraterno. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.